Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Uma abençoada tarde a todos. Estamos iniciando agora o programa Soluções. O programa Soluções hoje de um formato diferente. Daqui a pouco eu falo com vocês. Esse que é um programa produzido pelo Gabinete de Deputado Estadual Comandante Dan e transmitido pela Rádio TV Boas Novas e também pelas mídias do nosso comandante Dan, que é o YouTube e o Facebook. Acompanhe lá nosso programa especialíssimo, né? E você já pode ter notado, estamos com um cenário diferente, né? Hoje a situação é totalmente atípica, é uma edição especial do programa Soluções, aqui direto do auditório Belarmino Lins, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, devido ao segundo seminário de Segurança Inovadora, que tem como tema, meus amigos, Segurança e Proteção da Amazônia, Desafios e Boas Práticas. Esse que é o segundo seminário organizado pela Comissão de Segurança Pública, ela que é presidida pelo nosso deputado comandante Dan e também com a participação efetiva de todo o nosso time Visão de Futuro. Então, muitas boas coisas vão acontecer, palestras interessantes. Venha para cá com a gente, se acomode na sua cadeira, se acomode na sua poltrona, aumente o volume do rádio, que você vai poder acompanhar um programa especialíssimo, aqui direto do auditório Belarmino Lins. Né? Hoje você vai contar com palestrantes a nível nacional, pessoas que realmente têm muito a contribuir com o Estado do Amazonas. Trazemos cases de sucesso, boas práticas de segurança pública. E aqui não tem fake news, não. Aqui é tudo de verdade, né? E sem mais delongas, vamos acompanhar tudo o que aconteceu nesse primeiro dia do segundo seminário de Segurança Inovadora. Eu costumo cumprimentar as pessoas desejando um abençoado dia quando estamos no dia, né? Lembrando que dias abençoados são dias bons, agradáveis e perfeitos, como é a vontade de Deus em nossas vidas. Também tenho o hábito de cumprimentar com minha continência e meu brado de selva, hoje patrimônios culturais e materiais do Estado do Amazonas. Quero dizer a todos os senhores e senhoras e as autoridades aqui presentes, competências que nos fazem tremer ao estar diante desta representatividade. Aqui, certamente nós fôssemos medir o nível das competências de cada autoridade presente, nós teríamos bastante dificuldade de ter uma balança para pesar as competências que hoje estão aqui representadas e, portanto, aqueles que aqui estão para receber esta transferência de conhecimento e aquilo que será apresentado por cada uma das competências que aqui estão, certamente será algo imperdível. No primeiro seminário de Segurança Inovadora, nós passamos por uma experiência que fez com que nós não abríssemos mão de estarmos aqui no segundo seminário de Segurança Inovadora. Para aqueles que são acadêmicos, para aqueles que estão frequentando as academias, tanto militar quanto civis, certamente levarão daqui um rol de conhecimentos que vão poder pôr em prática no seu cotidiano, nas suas vidas. Um conflito muito grande do narco-garimpo, do narconegócio, em terras indígenas, por exemplo, em áreas protegidas. Existe alguma estratégia para combater isso? Sim, nós estamos trazendo as estratégias exatamente que nós já utilizávamos em outras áreas da Polícia Federal, combate à corrupção, combate ao próprio narcotráfico, para essa nova frente que o crime organizado buscou nos últimos anos, de investir na criminalidade ambiental, fazendo com que os crimes ambientais, a mineração ilegal, a extração de madeira ilegal, enfim, todo esse sistema de criminalidade do meio ambiente se interligasse com o tráfico de drogas, o tráfico de armas. Então nós estamos focando principalmente na descapitalização dos organismos criminosos, focando não só em quem pratica o crime ambiental propriamente dito, no local do crime, a extração do minério, a extração da madeira, mas também toda essa estrutura de financiamento do crime ambiental, a estrutura de lavagem de dinheiro ilegal advindo desse crime ambiental e suas correlações com outros grupos criminosos até fora do país, que estão atuando e investindo
nesse crime ambiental que, infelizmente, nos últimos anos, as estatísticas mostram, teve um acréscimo por falta de fiscalização ou de até uma política de proteção ao meio ambiente. A gente está estabelecendo um centro de cooperação policial internacional da Amazônia, que terá sede aqui em Manaus, para tratar exatamente com os 9 estados da Amazônia Legal. Esse centro é coordenado pela Polícia Federal, já criado por decreto do presidente Lula em julho do ano passado. Ele está em fase de implementação e nesse centro haverá representantes das 9 secretarias de segurança pública, dos 9 estados da Amazônia Legal e de todos os países que têm a Amazônia, considerando a Amazônia internacional. Então, aqueles países componentes da OTCA e mais a França, por causa da Guiana Francesa. Além disso, teremos representantes da Interpol, da Europol e da Ameripol, fazendo, na verdade, uma grande malha de cooperação internacional em prol da repressão aos crimes ambientais e os outros crimes conexos, como eu já falei. A iniciativa do deputado estadual, comandante da Câmara, em instituir momentos como esse, do segundo seminário de segurança inovadora, principalmente no foco da segurança da Amazônia, é algo muito importante, deve ser debatido de fato nas casas legislativas. Ele já tem demonstrado capacidade de articulação e de presença, inclusive de prestígio desse seminário no Brasil inteiro, com a presença do Ministério da Justiça, comissões da Câmara, do Senado, através de seus presidentes, profissionais de altíssimo nível, todos os aparelhos de segurança pública do país presente, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, os órgãos de segurança pública do Estado do Amazonas e de outros estados, trocando essa experiência, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade imperdível para aprimorar as ideias, testar e ouvir as inovações que estão acontecendo em todo o país, porque eu dizer até fora, e tenho certeza absoluta que o desdobramento de tudo isso é uma segurança pública como a população do Amazonas merece. Temos imensos desafios, como os piratas dos rios, agora assaltos nas balsas que já estão usando segurança privada, como também temos o desafio de proteger as nossas fronteiras e preencher o estado do Amazonas com a sensação de segurança pública que a população merece. Portanto, feliz de poder estar participando e de poder saber que essa iniciativa começa aqui pelo Amazonas, da Comissão de Segurança Pública, tendo como seu presidente o deputado, o comandante da Câmara, e também, obviamente, a iniciativa dele, mas também o apoio da Assembleia Legislativa através do seu presidente, Roberto Cidade. Deus abençoe o Amazonas e o Brasil. Tenho certeza que será bênção o resultado desse seminário. Hoje, nós temos os 9 planos táticos integrados, elaborados, consolidados e pactuados e construídos por várias mãos. Mãos estas que conhecem a realidade de cada estado e que prospectaram e colocaram no plano o que precisa ser feito, como precisa ser feito, qual é o recurso e investimento que precisa ser aportado e quais são as metas a serem atingidas. E também como será a dinâmica de funcionamento daquela estrutura de gestão estratégica estadual, com o grupo mais elevado dos gestores principais se reunindo a cada 2 meses, mas permanentemente avaliando, e oficinas técnicas ou comissões técnicas, trabalhando permanentemente temáticas específicas, áreas de interesse operacional principais que foram mapeadas na elaboração de cada um desses PTIs. Pode passar? Quais são os documentos basilares desse novo sistema de segurança que estamos em implementação na Amazônia? O próprio Plano AMAS, que é o documento principal, mais elevado. Pode passar. O Programa Estratégico de Segurança Pública para a Amazônia, o PESPAM, com as diretrizes em nível estratégico. Pode passar. Tivemos um ano de 2023 muito desafiador de reestruturar
órgãos, reconstruir e repactuar fluxos. E em 2024, com a finalização desses 9 PTIs, poderemos dar passos adiante na obtenção exatamente desses recursos e na implementação dessas ações. Quais são os 3 eixos principais desse novo sistema, desse novo momento de combate aos crimes ambientais e conexos na Amazônia brasileira? Uma modernização legislativa, como disse o deputado Silas, é fundamental que a gente tenha uma modernização, deputado, da legislação que regula a matéria. Além de nós termos, muitas vezes, leis obsoletas, leis que tratam com uma certa condescendência o crime ambiental, nós precisamos ter normativamente meios mais céleres, mais rígidos, melhores de regulação. E entendam que aqui não está se propondo a proscrição completa da exploração das riquezas ambientais, mas há de ser feito com limites legais, constitucionais, limites fáticos de sustentabilidade, porque se assim não for, esses recursos se acabam. Se assim não for, os reflexos da exploração desordenada passam a surgir, como nós estamos vendo. Eu costumo dizer que a gente não está trabalhando prevenção de calamidade climática mais. Nós já estamos trabalhando reparação, porque a calamidade climática ela já está acontecendo. O Rio Grande do Sul é um exemplo disso. Dubai, que foi alagado, é um exemplo disso. A China, sofrendo com alagamentos, é um exemplo disso. Incêndios florestais sem controle na Europa, na América do Norte, no Brasil, é um exemplo disso, são exemplos disso. Então, nós precisamos de normativos mais modernos, leis, normativos internos, como a Polícia Federal tem buscado fazer. Temos normas agora que estabelecem como fazer a mensuração do dano ambiental. Se outrora nós mensurávamos o que foi extraído ilegalmente, o ouro, a madeira, agora nós mensuramos o que foi usurpado, o custo de reparo daquela área, porque existe um custo de dragagem de rios, de plantio de novas árvores, de reparação do status quo daquelas áreas. Empresas especializadas que cobram caro, prestam esse serviço. Então, há um custo para essa restauração, mas demos um passo ainda maior adiante, atualmente. Hoje, além desses 2 custos, do que foi usurpado e da reparação, nós dimensionamos os serviços ecossistêmicos que deixaram de ser prestados por aquela área devastada. O que aquela área devastada deixou de prestar ao clima, ao planeta, à humanidade. Porque ela deixou de ser habitat para uma espécime, ela deixou de abrigar uma certa vegetação, ela deixou de capturar carbono. Há um custo também da não prestação do serviço ecossistêmico. Então, os desafios são grandes, como a gente viu ao longo da apresentação, mas esse enfrentamento é possível com metodologia, seguindo uma cadeia de planejamento e de investimento, e os resultados são reais quando é feito o que é necessário. Muito obrigado a todos. Agradeço em especial ao deputado da Câmara pelo convite para o Comando Militar da Amazônia. É uma grande honra poder estar aqui presente hoje nessa casa, falando um pouco sobre um tema tão importante, tão caro para todos nós. Agradeço às autoridades presentes também, na figura do senhor deputado Silas Câmara,
Então, muito obrigado. E é um grande desafio a gente suceder as duas apresentações brilhantes do senhor delegado Humberto Freire e também do professor Ricardo Balestreri. Tenho uma admiração muito grande pelos profissionais de segurança pública, no nível federal, estadual, municipal. A gente sabe do trabalho difícil que é desempenhado no dia a dia, especialmente por aqueles que estão na ponta da linha. E eu tive também alguma ligação com a atividade de prevenção e combate ao terrorismo, especialmente na Copa do Mundo, Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude e também, de uma forma mais completa, nos Jogos Olímpicos de 2016. Então, não é uma experiência grande. Eu vou mostrar aqui a minha visão do Comando Militar da Amazônia, aquilo que compete ao CMA no que diz respeito à prevenção aos ilícitos transfronteiriços. Eu preparei um breve sumário. Isso aí é uma tradição das apresentações militares, sempre tem que estar tudo muito sistemático. O Comando Militar da Amazônia, como eu falei, ele tem algumas vocações estratégicas. A primeira dela e mais importante é a nossa missão fim, é para isso que existe uma Força Armada, é a defesa da pátria. Essa é a nossa vocação principal. Mas também temos a proteção do meio ambiente, o respeito e apoio aos povos originários e à população amazônica, e também a cooperação com o desenvolvimento nacional. Eu vou me deter aqui especificamente em relação ao segundo objetivo estratégico, segunda vocação nossa, que é o combate aos crimes transfronteiriços. Pode passar? Bom, todos falaram isso aqui nas apresentações, eu corroboro com esse ponto de vista. Não é possível fazer nada se não houver integração. Essa é a primeira palavra-chave. Pode parecer lugar comum, mas não é fácil trabalhar de forma integrada. Talvez a gente observe qual a dificuldade de juntar os órgãos. São órgãos de cultura diferente, cultura institucional diferente. Então, é um desafio. A gente está vivendo agora na Yanomami até uma quebra de paradigma. Lá foi instituída uma casa de governo, né? Existe um servidor do Estado brasileiro, da Casa Civil, o Newton Tubino, e ele está fazendo um trabalho de coordenar as iniciativas de cada um dos órgãos. Então, estamos trabalhando em perfeita harmonia com a Polícia Federal, com o IBAMA, com a FUNAI, com a CESAI. São mais de 13 ministérios e mais de 30 agências participando desse esforço. E os resultados começaram a aparecer. Mas não pensem que é fácil, não é. São culturas diferentes, cada instituição tem o seu interesse, tem a sua missão. Então, esse é um desafio importante. Além do desafio logístico, o desafio da integração. Nós não estamos acostumados a trabalhar de forma integrada. Ainda existe, lamentavelmente, uma desconfiança entre os nossos órgãos. Existe. Isso precisa ser superado, especialmente no que diz respeito à inteligência. Inteligência mais do que tudo. Isso precisa estar integrado. Aquela apresentação que eu fiz sobre as rotas de tráfego internacionais, nós temos muito pouco conhecimento disso. Infelizmente. Eu faço essa confissão. Eu conversei bastante já com a BIM, a inteligência do CMA. Nós sabemos como o crime se comporta dentro do Estado brasileiro. O que nós não sabemos são as relações internacionais desse crime. Como, por exemplo, o PCC está ligado com os cartéis colombianos, como os cartéis colombianos estão ligados com os cartéis mexicanos. Então, existe um déficit muito grande de conhecimento na área do crime organizado internacional. Pode passar, por favor? O CMA vem cumprindo a sua missão, vem tentando, buscando, muito no nível tático, é verdade, né? Talvez falte aí uma coordenação estratégica do Estado brasileiro, mas a gente vem executando operações interagências, algumas de grande vulto. Por exemplo, a Operação Yanomami, né, foi citada aí pelo delegado Humberto Freire. A gente, vamos mostrar mais à frente, os resultados foram resultados bons, mas o objetivo principal não foi alcançado. Né? A gente reduziu o tráfico, o garimpo ilegal. Nós fizemos apreensões de muito material. Mas qual é o propósito da Operação Yanomami? Qual que é o resultado final que a gente pretende atingir? É a redução da morte dos indígenas. Nesse ponto, a gente ainda não chegou
ao resultado esperado. Mais de 552 reconhecimentos na faixa de fronteira em 2023 e um efetivo aí de 11 mil militares empregados. Pode passar. O combate aos ilícitos, aí eu apresento alguns resultados alcançados, né? Aí vocês estão observando ali um militar observando no equipamento de visão termal. Esse militar é o comandante do Exército, é o general Tomás, que estava presente lá no PF de Vila Bittencourt. E de noite pôde ver aí o pelotão atuando e operando em Vila Bittencourt. Vila Bittencourt, por exemplo, é um pelotão especial de fronteira que apreende drogas praticamente diariamente. Quase todos os dias tem apreensão, né? Ou pelo menos semanalmente tem apreensões em Vila Bittencourt. Então, volto a dizer, não estamos falando com orgulho do resultado. Pelo contrário, falamos com preocupação, porque se está havendo uma apreensão recorrente de droga, isso implica que o crime organizado está presente também na fronteira. Pode passar? Bom, alguns resultados das operações Ágata são operações conduzidas pelas Forças Armadas, normalmente em coordenação e com as agências parceiras, né? Cito aqui, em especial, Polícia Federal, IBAMA, ICMBio, FUNAI, CESAI, Polícia Rodoviária Federal, são agências que atuam conosco nesse combate e prevenção ao crime na faixa de fronteira. Alguns resultados chamam a atenção. Apreensão de aeronaves. Chama a atenção e preocupam, né? Apreendemos 22 aeronaves em 2023, né? 5,5 toneladas de maconha ou skunk. Mais de 284 dragas destruídas. Cada draga dessa tem um valor aí orçado de 2 a 6 milhões de reais. Pode passar. Na TI Yanomami, eu cito essa operação em particular pelo nível de coordenação que ocorre hoje na terra indígena. Como eu disse, estamos no 2º ano de operação. A operação da Polícia Federal, salvo o melhor juízo, é a Operação Libertação. Nós já tivemos 4 denominações distintas, né? Começamos com Ágata, começamos com Yanomami, passou a Ágata Fronteira Norte, hoje é a Operação Catrimani 2, tivemos a 1 e a 2. Os resultados, aparentemente, são bons, mas, como eu disse, o foco principal, que é a causa que fez a gente iniciar a operação, que é a questão humanitária na terra indígena Yanomami, ele ainda não foi alcançado. Pode passar. Então, muito rapidamente aí, uma apresentação sobre a dinâmica de distribuição de cestas. Foi um desafio logístico vencido. Nós distribuímos mais de 50 mil cestas pelo meio aéreo, lançamento de paraquedas em Surucucu e, a partir daí, distribuição por meio dos helicópteros. Pode passar? Foi o maior esforço aéreo já realizado pela Força Aérea Brasileira. Pode passar? Pode passar? E aí, um pouco do resultado da operação na TI Yanomami em 2023. Esses resultados não são exclusivos das Forças Armadas, muito pelo contrário. Aí tem a participação da Polícia Federal, das Forças de Segurança Pública de Roraima, do IBAMA, FUNAI, enfim, são resultados da operação. E aí eu destaco que os garimpeiros foram reduzidos em pelo menos 80%. Pelo menos 80%. Como o delegado Humberto Freire mostrou, o resultado se viu ali na própria turbidez dos rios. E o nosso desafio é maior, em função do que representa a complexidade da logística na Amazônia Ocidental. Então, é um desafio muito complicado e que vai exigir de todos nós aí um esforço grande. Como disse o professor Balestrelli, tem jeito, né? Com certeza, eu sou otimista, eu acredito que é possível, que o Estado brasileiro vai encontrar uma forma, mas será um caminho difícil aí que nós vamos ter que percorrer. Tá? Então, muito obrigado a todos, fico à disposição lá no CMA. Selva!
Meus amigos, minhas amigas, que maravilha, que coisa boa, conhecimento puro, real, na prática, né? Na realidade, não é no mundo dos fake news não, é no mundo da prática, já aconteceu, alguém já teve sucesso com essas boas práticas, então você que está aí acompanhando o programa Soluções de hoje, que é uma edição especial, pôde consumir e vai consumir muito mais ainda de produtos aqui. Então nós vamos para um breve intervalo na Rádio e TV Boas Novas, mas continuamos, né, nas mídias sociais do nosso comandante Dan, que é o YouTube e o Facebook, e vamos acompanhar uma entrevista especial com esse nosso idealizador desse segundo seminário, desse seminário de segurança inovadora, que é o nosso deputado estadual comandante Dan. Tem sido o referencial em orientação, em dedicação e como se fazer segurança pública no Brasil. Acompanhe aí a entrevista do nosso comandante. Se você estiver nos ouvindo e nos assistindo nesse momento, você pode ainda vir aqui, viu? Pode ser até que você não encontre lugar para sentar, mas estando de pé, você vai poder aqui beber dessa fonte, né, que é de grandes conhecedores da segurança pública em âmbito nacional. Temos aqui a representação da Polícia Federal, né, a coordenação, a diretoria para a Amazônia, proteção da Amazônia, na pessoa do delegado Humberto Freire, está presente aqui para trazer o seu conhecimento, já está palestrando, aliás, nesse momento. O Dr. Balestreri, ex-secretário nacional de Segurança Pública, uma das pessoas que trabalha o conceito de urbanismo social, é um dos mentores do projeto Território de Paz, implantado no Pará, que vem surtindo bastante efeito, contendo e reduzindo a incidência da criminalidade. Pela Polícia Rodoviária Federal também, o diretor de operações que está presente aqui, os superintendentes da Polícia Federal, Rodoviária Federal, as Forças Armadas, né, na pessoa do General Pimentel, que vai trazer também a versão da segurança e proteção da Amazônia pelas Forças Armadas e tratando das questões que envolvem segurança pública, né, segurança e proteção da Amazônia e a segurança e a proteção do meio ambiente. Nós vamos passar aí por esse conhecimento todo, né? E chegando, inclusive, dessa temática que nós temos trabalhado bastante, com bastante afinco, que é a municipalização da segurança. Nós precisamos entender que os problemas devem começar a serem resolvidos onde eles acontecem. E eles acontecem no município, né? O conjunto de municípios constitui um estado. Ele acontece no estado, o conjunto de estados constitui o nosso país, Brasil. E nós precisamos tratar do sistema único de segurança pública e defesa social. Nesse sentido, nós vamos estar conversando um pouco com o secretário municipal lá de Coari, que vem desenvolvendo um trabalho bom, e vamos bater um papo para poder trazer. E principalmente, nesse contexto que estamos vivenciando de incidentes e catástrofes, como é o caso do Rio Grande do Sul, vamos ter aqui o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, trazendo aquilo que está planejado para... Né? É segurança. Faz parte do sistema. Perfeito, é segurança, socorro, né? É prevenção, os planos de contingência, trabalhar. De que maneira nós vamos estar já enxergando a grande estiagem que está anunciada e a proteção da população do estado do Amazonas, né? O que fazer antes que aconteça, o que fazer quando acontecer e o que fazer depois que acontecer. Voltamos do intervalo, né? Você que está aí acomodado, atento, já observou que as palestras vão ser de nível muito alto, né? O nosso delegado de Polícia Federal, Humberto Freire, ele que é diretor da Amazônia, que tem hoje trabalhado aqui na nossa região amazônica, combatendo os garimpos ilegais e também nas terras indígenas, proferiu uma palestra muito importante, né? Uma palestra que você pode acompanhar e ver o quanto de trabalho tem sido feito pela segurança pública. E isso é uma bandeira também do nosso comandante Dan, né? Com relação a garimpos ilegais, as questões indígenas, né? A segurança pública no estado do Amazonas geral é uma bandeira do nosso mandato, o mandato do deputado estadual comandante Dan. Então você acompanhou e vão acompanhar mais palestras de hoje que aconteceram no primeiro dia do segundo seminário de segurança inovadora, palestra do nosso professor Ricardo Balestreri, ele que trabalha o urbanismo da segurança pública, na arquitetura das cidades para favorecer, né, a tranquilidade pública, né? Ele tem uma palestra que você vai acompanhar fantástica. E também do nosso General Pimentel, ele que é o nosso comandante do Centro de Operações e Ações Terrestres do Comando Militar Amazônia, veio trazer também como é que é a atuação do CMA nos combates aos crimes transfronteiriços. Então acompanhe, continue observando que hoje o programa está
especialíssimo. É uma edição especial realmente do nosso Programa Soluções, aqui direto da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, no auditório Belarmino Lins, e muita coisa ainda está por vir. Acompanhe aí, fique ligado, não desligue, não vá ao banheiro agora, volte já, tá bom? Então, tudo que envolve a Amazônia, proteção, desafios é de extrema importância. Nós estamos aqui enquanto uma instituição de ensino que trazemos na nossa matriz curricular um componente chamado Questões da Amazônia. Então, trabalhar a segurança inovadora para nós é muito importante e nós estamos aqui e queremos parabenizar o deputado comandante Dan pela iniciativa e pela continuidade do trabalho dessa temática que ele sempre vem dando aí grande importância para a sua gestão. Então, nós estamos aqui e esperando assim com grande expectativa de que os nossos acadêmicos sairão daqui muito bem formados e conscientes do nosso papel enquanto cidadãos e defensores também da nossa Amazônia. Então, para o CMA é uma honra muito grande poder participar desse evento, um evento que trata da segurança na região amazônica, especialmente com relação ao combate aos ilícitos transfronteiriços. Então, o Comando Militar da Amazônia ele tem uma missão muito diversificada na Amazônia Ocidental, abrangendo os 4 estados da Federação, Rondônia, Roraima, Amazônia e Acre. E para a gente, uma das atribuições do Comando Militar da Amazônia é justamente, na faixa de fronteira, o combate aos ilícitos transfronteiriços. Então, para a gente é uma oportunidade de interagir com as demais agências e participar desse fórum que é fundamental para a preservação da segurança da nossa região. Eu quero inicialmente cumprimentar e agradecer ao comandante da Câmara. O comandante da Câmara é uma pessoa que eu prezo muito como amigo e prezo muito também como uma grande autoridade de segurança pública no Brasil. Não sei se todos sabem aqui, mas o comandante Dan foi um dos grandes responsáveis pela articulação da Força Nacional de Segurança Pública no Brasil, né? Eu estive no Ministério da Justiça de 2004 a 2008 como diretor de ensino e pesquisa, de 2008 a 2010 como secretário nacional de Segurança Pública. E lá na minha chegada no Ministério já encontrei algumas figuras que heroicamente montaram a Força Nacional, porque a Força Nacional no início, né, comandante, era apenas uma grande ideia, né? E eu me lembro de todo o esforço de vocês com o Brasil inteiro para transformar essa ideia numa realidade. Então, acho que o Brasil, dentre outras coisas, deve muito ao senhor por essa iniciativa, né? Nós temos que ter consciência que temos que ter consciência que as pessoas que estão na execução são as grandes responsáveis pela estruturação desses grandes programas que passam a ser muitas vezes, como a Força Nacional, uma referência para todo o Brasil. Então, agradeço muito, parabenizo o comandante por essa iniciativa do Seminário Segurança Inovadora. Quero dar um depoimento aqui, pessoal. No ano passado, eu fiquei muito impressionado, né? Em mais de 30 anos de atuação na área de segurança pública, eu já participei de algumas dezenas, talvez centenas de seminários. E eu, com todo o coração, quero dizer que o seminário do ano passado foi um dos melhores seminários que eu participei, e seguramente este aqui, que já começou tão bem com a palestra do Dr. Humberto, dizer ao Dr. Humberto do meu orgulho pela Polícia Federal. Eu trabalhei muito tempo na Academia Nacional de Polícia. Devo ser uma das poucas pessoas que aprendi a cantar o hino da Polícia Federal, né? Eu senti muito orgulho de ouvi-lo hoje falando a respeito do trabalho da Polícia Federal da Amazônia, com resultados tão visualizáveis como esses que ele apresentou agora ao final. Então, nos orgulha essa polícia que tem essa consciência que ele colocou aqui, nós vamos falar disso depois, do follow the money, né? Do siga o dinheiro. Então, nós precisamos realmente reduzir a atividade criminal no Brasil através da descoberta dessas malhas poderosas de dinheiro
internacionais e nacionais que mantêm o crime funcionando. Então, a Polícia Federal faz um trabalho inestimável. E aí, comandante, eu dizia que já começou muito bem com essa palestra do Dr. Humberto, e eu o parabenizo por essa iniciativa também de pensar um seminário de segurança inovadora. O termo inovador é muito importante, comandante, porque nós estamos há muitas décadas fazendo um grande esforço para resolver os problemas da segurança pública brasileira, e com um trabalho heróico dos nossos policiais, dos diversos níveis, dos nossos bombeiros, dos nossos guardas municipais, mas os resultados, me perdoem dizer isso, né, e não se sintam magoados com isso que eu vou dizer, porque a culpa não é dos operadores, a culpa é das políticas de segurança pública equivocadas. Com todo o trabalho heroicamente realizado por vocês, bombeiros, policiais civis, policiais militares, policiais da esfera federal, guardas municipais, os resultados são muito ruins. Os resultados entregues à segurança pública brasileira são muito ruins. Então, nós temos que pensar em torno de novos paradigmas, novos modelos de segurança pública. E aí o comandante Dan foi muito corajoso em colocar ali o tema segurança inovadora. Nós todos acompanhamos a internet, né? Vocês me permitam aqui, num seminário tão sério, fazer uma menção a uma sabedoria de internet, que atribuem ao Einstein. Eu acho que o Einstein nunca disse isso, mas poderia ter dito, né? Que é aquela frase que quase todos nós já lemos, que diz assim: o princípio da loucura é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. É a fórmula segura do fracasso. Então, se nós queremos novos resultados na segurança pública, nós precisamos fazer novas coisas. Precisamos ter essa coragem de ingressar no campo da inovação. Então, comandante, meus parabéns. Eu trago aqui um abraço do INSPER. Você sabe que o INSPER hoje é uma das instituições de maior credibilidade acadêmica do país, é uma das 10 maiores instituições acadêmicas de negócios no planeta. Recentemente, agora, entrou na lista da Financial Times como uma das 40 instituições mais bem-sucedidas nos seus cursos executivos, né? É a segunda instituição mais bem avaliada em cursos executivos do Brasil, e o comandante me permite fazer uma propaganda. Nós teremos este ano, nos dias 1º, 2 e 3 de agosto, já vou fazer logo, comandante, a propaganda para não me esquecer. Nós teremos nos dias 1º, 2 e 3 de agosto, o segundo curso executivo no INSPER, é um desses que participa dessa avaliação. Teve na primeira edição 96% de avaliação de excelência, o que é muito raro. Vamos ter o segundo curso executivo de segurança pública e urbanismo social. Como vocês viram no título da minha palestra, nós estamos juntando essas duas coisas. O que tem a ver segurança pública com urbanismo social? Por que o urbanismo social é uma política inovadora diante da segurança pública e talvez, pessoal, resolutiva dos grandes dramas da segurança pública brasileira? Então, 1, 2 e 3 de agosto, nós vamos reunir gestores de todo o país no INSPER. Primeira modalidade foi no ano passado, foi um sucesso, tínhamos bancadas grandes do Rio Grande do Sul, que eu acho que esse ano não vai conseguir vir, né? De São Paulo, de Pernambuco, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, né? Mas fica um desafio para vocês aqui, tivemos muito pouca participação do norte do país. Tivemos só uma pequena equipe do Pará. Então já fica o convite aqui para que esse ano, 1, 2 e 3 de agosto, é em São Paulo, a gente tenha uma participação de uma delegação aqui também desse estado tão importante que é o Amazonas, num desses cursos que levou o INSPER à lista da Financial Times, como uma das melhores instituições do planeta em cursos executivos. Além do orgulho da gente ter um certificado lá do INSPER, tem muito aprendizado, que é o mais importante, né? A gente aprende muito numa discussão onde vem gente do país inteiro. Mas, pessoal, eu só tenho 50 minutos e tem um tema complexo,
Então, eu vou tentar acelerar e sintetizar. Quero também cumprimentar as autoridades todas presentes, os amigos aqui que eu tenho aqui no Amazonas, e quero também dizer o seguinte, que o tema da segurança pública, ele não é um tema, pessoal, de mera ordenação do território. A gente, às vezes, reduz segurança pública a botar ordem nas coisas. E segurança pública é muito mais importante do que isso. Convido em especial os operadores de segurança que estão aqui hoje. Eu vejo que tem um grande grupo dos bombeiros, né? Tem um grande grupo da Polícia Civil, temos Polícia Militar, temos as polícias federais. Eu quero convidá-los a pensar comigo o seguinte: vamos ampliar o conceito de segurança pública. Segurança pública não é botar ordem meramente. Segurança pública é criar ambiente para o desenvolvimento nacional. As grandes pesquisas hoje, particularmente de Harvard, tem 2 professores que ponteiam isso, são o Robert Putnam e o David Lenz, elas comprovam que um país sem segurança pública não se desenvolve. Ele pode enriquecer, mas ele não se desenvolve. Porque desenvolvimento significa bem-estar para todos. E onde não há segurança pública, vou dizer para vocês o óbvio, mas que tem que ser resgatado. Onde não há segurança pública, não tem turismo suficiente. Os empresários não trazem os seus recursos. O povão não faz o chamado empreendedorismo econômico popular. A dona Maria, lá que guardou dinheirinho a vida inteira e que poderia, por exemplo, colocar no lugar onde ela mora um armazém, um mercadinho, ela não coloca porque ela tem medo de 2 coisas: ou do crime ordinário, porque ela ouviu falar que a dona Joana, amiga dela, foi assaltada 10 vezes no mês passado, então ela não se estimula a colocar o mercadinho, ou ela tem medo do crime organizado que às vezes predomina nesses territórios mais vulneráveis, porque ela sabe que se abrir o mercadinho ela vai ter que ficar devendo algo ao crime organizado e ela não quer participar disso. Ou ela tem que pagar para funcionar, ou ela vai ter que vender no mercadinho alguma coisa que ela não gostaria de vender. Então a dona Maria deixa o dinheiro na poupança. Ela não cria, ela não empreende popularmente, e a falta do empreendimento gera atraso para o país. Então eu queria começar dizendo para vocês, pessoal, que nós estamos num país muito rico, mas com uma população muito pobre. O Brasil não é um país desenvolvido, ele é um país rico, porque o conceito de desenvolvimento é tirar envolvimentos, é permitir que todo mundo cresça, né? E se vocês me permitem, eu até acho que eu contei no evento anterior, mas eu quero repetir aqui. Há uns anos atrás, eu fui convidado para ir à Noruega durante um mês falar sobre o Brasil. É porque os estudantes noruegueses têm uma organização que uma vez por ano eles saem às ruas com as suas caixinhas de engraxate, tesourinhas de jardim. Eles trabalham um dia por ano para ajudar estudantes pobres de outros países. Esse movimento se chama Operação Um Dia de Trabalho. Eles arrecadam em um dia em torno de 8 a 10 milhões de dólares, trabalhando. Mas tem um dado importante: antes disso, eles estudam os países que eles vão ajudar. Então, eu fui à Noruega falar sobre o Brasil. Percorri a Noruega, um frio medonho. E aí, um dos primeiros auditórios que eu encontrei tinha uns 1.500 estudantes. Eles tinham juntado 3 escolas, eram estudantes de ensino médio e até 17 anos. Eu comecei a minha palestra e disse: boa tarde, o meu nome é Ricardo, eu venho de um país pobre chamado Brasil. E um sujeito levantou a mão, um menino, que depois eu descobri que tinha 16 anos. E eu disse: caramba, eu nem comecei a falar, já tem alguém querendo fazer pergunta, né? E aí eu não resisto a passar a palavra, eu disse: pois não. E ele me disse: professor, eu poderia fazer uma correção? Os noruegueses são cruelmente francos, né? Eu poderia fazer uma correção à sua fala? Eu disse: olha, meu amigo, eu nem falei nada ainda, mas se você já tem alguma coisa para corrigir, fique à vontade. E ele disse: não, o senhor falou. O senhor disse que o seu nome é Ricardo e que o senhor vem de um país pobre chamado Brasil.
O senhor não sabe, mas nós estamos há 3 meses estudando indicadores socioeconômicos do Brasil. E eu quero lhe dizer o seguinte, o seu país faz vergonha à Noruega. A Noruega é o maior bem-estar do planeta, o maior IDH do planeta está na Noruega. E ele usou uma expressão, ele disse assim, a Noruega não chega aos pés do Brasil. O Brasil faz vergonha à Noruega pela sua riqueza. O senhor é filho de um dos países mais ricos do planeta. Hoje, nós somos a 8ª economia do planeta, correndo para nos tornarmos a 7ª, né? E ele disse assim, então, se o senhor permite, eu vou fazer a correção. Eu digo, pois não, amigo. Essas alturas eu já estava meio envergonhado, né? E ele me disse assim, eu quero lhe sugerir que nas próximas apresentações o senhor comece dizendo que o seu nome é Ricardo e que o senhor vem de um país injusto chamado Brasil. Porque professor é muito diferente ser pobre e ser injusto, né? Então nós temos que sempre lembrar disso quando nós trabalhamos segurança pública e urbanismo social. O nosso país, pessoal, teria condições de ser um país absolutamente seguro. O nosso país teria condições de ser um país onde todo mundo fosse de classe média. Porque o nosso país é mais rico do que o norte da Europa, onde praticamente todo mundo é de classe média. Mas nós temos um problema de consciência ético-moral. O nosso país, historicamente, é um país que nós amamos muito, mas precisamos dizer que não tem vergonha na cara. Porque, sendo tão rico, permitiu que a maior parte da população viva tão mal. E isso tem relação direta com o tema da segurança pública. Porque a insegurança pública é um dos fenômenos que interdita o desenvolvimento nacional. O Brasil não se desenvolve levando bem-estar a todos, vamos ser bem concretos aqui, bem pé no chão. Dentre outras coisas, porque hoje a maior parte dos territórios populares do Brasil ou está dominada ou está predominada pela tirania do crime organizado ou das organizações delinquenciais. Tecnicamente, né, comandante, o único crime organizado que tem no Brasil é o PCC, que tem ramificações no Brasil inteiro. PCC é crime organizado, estilo máfia. Durante os anos, eu presidi o Subsistema Nacional de Inteligência e Segurança Pública, eu recebia documentos secretos do Brasil inteiro, documentos sigilosos, dando contas das atividades do crime organizado do PCC. Eles são muito ruins no português, eles são semi-analfabetos. Se você olhar para a forma, você acha graça do jeito que eles escrevem. Mas são gênios do ponto de vista estratégico. Gênios, estrategicamente falando. E é por isso que chegaram onde chegaram. E nós temos as organizações delinquenciais, que não chegam a ter nível de crime organizado, mas que predominam, né? Domínio territorial só tem provavelmente no Rio de Janeiro. Tem territórios onde o Estado não entra, a não ser na base do combate, do tiroteio. Mas predomínio territorial em lugares pobres, predomínio territorial do crime, nós temos no Brasil inteiro. E como é que uma população se desenvolve, pessoal, sufocada pelo predomínio do crime? O crime não permite. Onde o crime predomina, só o crime se desenvolve. Então nós temos que ligar, e aí eu volto ao que eu dizia antes, nós temos que ligar a segurança pública ao conceito de desenvolvimento. Você que é policial, militar ou civil, você que é bombeiro, não se pense meramente como um fazedor de tarefas. Você é um garantidor, né? Tenho conversado às vezes isso com o meu amigo Hilton, que está aqui presente. Você é um garantidor do desenvolvimento nacional, né, Hilton? Muitas vezes falamos disso. E eu termino dizendo o seguinte, a coisa mais importante, e essa é a relação entre urbanismo social e segurança pública. As usinas da paz e do Interpaz são políticas de urbanismo social. Geração de oportunidades, trabalho e renda, cursos de qualificação, cada usina tem uma cozinha industrial, cada usina tem uma escola de corte e costura, cada usina tem um programa de empréstimos populares para criar empreendedorismo popular, né? Isso muda a vida da população. Esses bairros mais perigosos do Pará, pessoal, hoje,
são bairros agradáveis de viver. Continuam com muita pobreza, mas são bairros que estão evoluindo, estão crescendo, estão enriquecendo uma parte da população. O povo voltou a sentar na frente de casa para conversar no fim de tarde. O comércio ressurgiu, os aluguéis, o preço dos imóveis se valorizaram, quer dizer, a vida mudou. E um dado estatístico da SEGUP, da Secretaria de Segurança Pública do Pará: em 5 anos de programa Ter Paz e Usinas da Paz, os crimes violentos, letais e intencionais se reduziram em 86%. É uma vida nova hoje, são outros bairros. Esses bairros antes estavam nas listas internacionais dos lugares mais violentos do planeta. Todos eles saíram das listas internacionais. Isso é o que acontece quando dá uma boa mistura entre uma ação policial bem feita e uma ação social bem feita. Então, nós temos que criar um novo conceito aqui. Além de saturar de polícia, além de saturar eletronicamente de câmeras, lugares públicos, deve-se fazer isso, nós precisamos saturar de oportunidades. Quanto mais oportunidades você dá, menos gente vai ter para o Exército de Reserva do Crime. Sensacional! Nosso primeiro dia de seminário espetacular, muitas informações pertinentes, muito acúmulo de conhecimento. Você que está aí assistindo, transmita aos seus amigos, às suas amigas aí. Essa informação tem que viralizar. Palestras importantíssimas, palestras muito boas de você poder conhecer boas práticas de segurança pública, né? Tivemos a palestra aí do nosso delegado da Polícia Federal, Humberto Freire, ele que falou sobre segurança pública e proteção socioambiental na Amazônia. Legal, né? Desafios. E também tivemos a palestra aqui do nosso professor Ricardo Balestrelli, ele que para a gente é uma sumidade nessa área de segurança pública em relação à arquitetura, em relação ao urbanismo. Então a palestra dele foi no seguinte tema: urbanismo social e segurança pública, limites e possibilidades. Então você já pode ver que as palestras estão muito bem colocadas, muito bem desenvolvidas, e também tivemos com o maior brilhantismo também o nosso general do Exército Brasileiro, Pimentel, ele que falou sobre, né, a atuação do nosso Comando Militar Amazônia nos crimes transfronteiriços aqui na Amazônia. Então, palestras fantásticas, palestras muito importantes, né, que a gente pôde acompanhar nesse sentido. Então, a gente sempre tem, né, aqui no nosso programa Soluções, e essa Soluções especial hoje, né, no segundo seminário de Segurança Inovadora, um programa que realmente vai marcar a época pelo consumo, pelas palestras, pelo nível dos nossos palestrantes que tivemos aqui. E o nosso deputado estadual, comandante Dan, muito feliz. A gente tem sempre aquele versículo, né, aquele versículo bíblico que vai para os nossos aniversariantes do dia de hoje. Então, eu vou fazer a leitura aqui do nosso versículo de hoje. O livro de João, no capítulo 14, verso 1, que diz: não deixe que seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim. Um abençoado aniversário a todos aqui. E também você sabe que nós temos o nosso projeto, o Projeto Daniel, é aquele projeto que toda a nossa igreja, todas as pessoas que fazem parte do Projeto Daniel, eles fazem uma oração. Então eu queria aqui desejar a todos vocês aqui do Projeto Daniel e fazer uma breve oração para que a gente possa realmente abençoar esse programa, abençoar o nosso segundo seminário e abençoar você que está aí aplaudindo, olhando, ouvindo, visualizando nas mídias sociais do comandante nosso programa. Então, o Projeto Daniel vai aqui uma palavra para você. Senhor, meu Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pela semana. Abençoa todos os nossos palestrantes que estão aqui presentes hoje nesse segundo seminário de Segurança Inovadora. Agradeço a nossa direção maior aqui da Assembleia Legislativa, o nosso deputado Roberto Cidade, por estar dando todo o apoio ao nosso segundo seminário. Ilumine ainda mais o nosso deputado estadual, comandante Dan, para que ele possa trazer a todos nós ainda mais essas informações pertinentes para ajudar na violência pública do estado do Amazonas. Abençoa todos os nossos times de futuro, abençoa todos os nossos palestrantes e a todos os nossas pessoas que participaram desse evento aqui. Senhor, meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui, que o Senhor possa estar sempre junto no caminho, nos colocando no caminho do certo, no caminho do correto, fazendo as coisas para o bem público. O Senhor que é Pai, o Senhor que é soberano, o Senhor que está aí nas alturas, olhando por nós aqui,
e dando a todo esse pessoal que participou hoje aqui desse segundo seminário muitas bênçãos, muito amor, muita saúde. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, dito isto, estamos finalizando essa nossa primeiro dia do seminário de segurança inovadora, do segundo seminário de segurança inovadora, e acompanhe. Amanhã teremos muito mais coisas boas nesse nosso programa. Fiquem junto com a gente. Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.